Olá, pessoal, eu vou falar um pouco para vocês hoje sobre uma dúvida muito frequente no consultório, que é a descalculia. Descalculia é um transtorno específico de aprendizagem, mas ele é um transtorno pouco estudado e pouco diagnosticado. Grandes estudos epidemiológicos, grandes estudos populacionais nos mostram que em torno de 6% das crianças de desenvolvimento típico apresentam descalculia, ou seja, é extremamente frequente. E por que esse diagnóstico é importante? Porque feito o diagnóstico de descalculia, nós precisamos de algumas adaptações curriculares para essa criança. Essas adaptações elas são totalmente obrigatórias, né? Porque nós estamos falando de um transtorno do neurodesenvolvimento. Descalculia não é alguma coisa que surge, é alguma coisa que aquele cérebro só sabe funcionar daquela forma. Então, qual que é a definição de descalculia? Descalculia é um transtorno específico de aprendizagem em que a criança tem dificuldades para lidar com as operações básicas, então soma, subtração, multiplicação e divisão, desde que essa criança tenha um desenvolvimento intelectual normal. Ou seja, claro, se você tiver uma criança que tem deficiência intelectual, você não vai falar, não vai usar o termo descalculia, né? Então nós estamos falando de crianças que têm um desenvolvimento totalmente típico do ponto de vista intelectual, mas elas têm essa dificuldade. A descalculia, ela não se resume somente a dificuldades em operação matemática. Uma quantidade grande das crianças com descalculia também vão ter problemas de desenvolvimento de linguagem falada principalmente, isso logo no começo da vida. Então é comum que você primeiro perceba as dificuldades da linguagem e a posteriori você perceba os problemas com cálculos. Tem outras coisas, por exemplo, dificuldade de entender direito e esquerdo, dificuldade de entender ordens de grandeza, maior e menor, dificuldade em fazer relação entre tempo e espaço. Sabe quando te convidam para uma festa de aniversário e a festa de aniversário fica numa cidade próxima à sua? Você precisa ter a correlação tempo-espaço para saber que se você não sair tanto tempo antes, você não vai conseguir chegar lá no horário correto. Então essa relação tempo-espaço também ela é geralmente comprometida em crianças com descalculia. Crianças com descalculia têm muita dificuldade para fazer cálculos mentais, mesmo cálculos mentais muito elementares. Percebam, pessoal, que isso é uma coisa muito curiosa, porque nós estamos falando de crianças de inteligência típica, crianças de inteligência normal, que são às vezes incapazes de entender o conceito de que 2 mais 3 é 5. Outras dificuldades, algumas crianças com descalculia têm dificuldade, por exemplo, em aprender a usar um relógio analógico. Eles não entendem a lógica dos ponteiros em relação aos números. Uma última coisa importante para a gente poder introduzir esse tema da descalculia é que, feito esse diagnóstico de uma forma adequada, às vezes essa criança vai precisar usar alguma ferramenta na escola específica. Por exemplo, pode ser que, sendo uma criança pequena, ela precise utilizar o ábaco na escola. Pode ser que ela precise ter as tabuadas impressas para estar consultando. Mas e na prova? Na prova vai consultar também. Na prova vai usar o ábaco? Pode. Crianças mais velhas, em algumas circunstâncias, quando a descalculia é muito significativa, elas podem ser autorizadas a utilizar a máquina de calcular. Daí você vai dizer assim, mas espera um pouco, Paulo, a escola não pode usar a máquina de calcular. Pessoal, a normatização dentro de qualquer instituição de ensino, ela é feita por um aluno típico. Quando você fala de crianças que têm particularidades comportamentais, particularidades pedagógicas, particularidades físicas, existe aí então uma variação da normatização. Então, é claro que não são todas as crianças que vão utilizar a calculadora, é claro que não são todas as crianças que vão utilizar o ábaco, é claro que não são todas as crianças que vão poder consultar a tabuada. Somente as crianças que tenham um diagnóstico que justifique essa utilização. Então, vamos pensar um pouco sobre isso. Se o seu filho é aquela criança de inteligência normal, toda a performance dele é boa, mas especificamente em matemática, ele passa a ter muita dificuldade desde o começo ali, das primeiras operações, da lógica da matemática, pensem em descalculia. Às vezes a gente fica malhando em ferro frio, enquanto há um transtorno por trás disso que impede o aprendizado daquela criança. Um abraço.